certo? Já que estamos falando de escatologia, é importante que a gente leia a Bíblia. Não dá para falar aquilo que nós ouvimos alguém falar. Não dá para falar o que eu ouvi o pregador falando, ou o que eu ouvi um amigo falando, ou o que eu li num livro, ou o que eu ouvi um comentarista. Não. Estamos hoje chamando você para ler junto comigo textos da palavra de Deus. É assim que se estuda a Bíblia, chegando a conclusões, né, de acordo com a forma espiritual que Cristo fez com seus discípulos, chamando-os para ler, chamando-os para participar, assim como Paulo fez, e temos carta dele a Timóteo dizendo: insiste em ler, continua a ler, não menospreze essa parte da sua vida em relação ao conhecimento, à sabedoria. Então, é impossível estudar sem ler, é impossível. Não deixe o diabo dizer para você que você não gosta de ler, porque não é verdade. Ler é uma coisa muito maravilhosa, muito gostosa, muito especial. Então, se você ainda não consegue ler, ainda há tempo, não é nenhuma vergonha você tentar aprender, procurar aprender, ou então ouça pelo menos o que eu estou dizendo e tenha a convicção de que eu vou ler a palavra de Deus. O texto que nós lemos ontem, eu queria repetir para nós pegarmos o fio da meada. Nós lemos ontem 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 5 até o 9. Então, eu queria apenas relembrar a você para que a gente possa seguir o nosso estudo daqui. Certo? Então, o 5 diz assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. E ele termina no versículo 9 esse texto dizendo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. É importante você ver esta palavra do apóstolo Paulo, porque a palavra ira, ela tem uma conotação teológica importante. A ira, chamada ira de Deus, a cólera de Deus, a vontade de Deus, punir aquele que é transgressor à sua vontade, aquele que descumpre a lei, aquele que profana a sua presença, aquele que zomba da sua santidade, eles serão punidos. A punição vai acontecer, né? E a própria Bíblia está cheia de textos que falam a respeito do castigo que é dado por Deus a respeito do transgressor, daqueles que não cumprem a vontade do Senhor através do que ele estabelece em sua palavra. Então vamos continuar daí e vamos pegar outros textos a respeito disso. Eu quero ler com vocês agora Hebreus. Vocês têm esse texto lá, já falei, então apenas ouçam o que eu estou lendo. Vou citar o texto, se quiser anotar, mas você está gravando, né? Lógico, está gravado também lá no Facebook, você pode ouvir com calma depois, se quiser ver quantas vezes você pode ver e analisar os textos com carinho. Você vai ver, não há nenhuma necessidade minha de inventar textos aqui. Eu estou citando para vocês o que está escrito, certo? Hebreus capítulo 10, do versículo 37 até o 39. É importante que você guarde aí no seu coração. Preste atenção, ele diz assim, ó: pois ainda em bem pouco de tempo, aquele que há de vir virá, não tardará. Mas o meu justo, olha Deus falando, tá? Através do escritor aos Hebreus, ele está dizendo: mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o que nos sustenta? O que sustenta você, meu querido? O que sustenta a mim? O que sustenta os crentes, os salvos, durante toda a história da igreja? Aqueles que foram para as masmorras, aqueles que foram para a fogueira, aqueles que foram para as arenas de animais para serem devorados vivos. O que sustenta essas pessoas é a fé. A fé. Porque o justo, ele vive pela fé. Essa expressão
ela explodiu no coração de Lutero. O justo não vive das obras, nem das velas acesas, nem das rezas, nem das quantidades de coisas que eles fazem, não vive das garrafas colocadas nas encruzilhadas, ele não vive do fazer. O justo não vive do fazer, ele vive do ser. Então, a fé, ela está dentro da personalidade, daquilo que você é. Você é um homem da luz, você é um homem de fé. Então, o justo vive da sua fé. Ele vive daquilo que o segura, daquilo que ele se firma, certo? É a fé. E ele continua, no versículo 39, ele diz: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, recuar significa perdição. Se afastar da bênção de Deus significa perdição. E aqueles que creem, conservam a fé no coração, esses também conservam a sua alma. Como é que eu posso, então, manter a minha alma pura? Mantendo a minha fé pura. E como é que eu consigo manter a minha fé pura? Ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Agora você está ouvindo eu falar de Jesus, está ouvindo eu falar a palavra de Deus, eu estou lendo a palavra de Deus, e essa palavra está entrando no seu coração e está fazendo um efeito de fé dentro de você. Se você não gosta de ler a Bíblia, não gosta de ouvir a palavra, não gosta de estudo bíblico, só gosta de cantar, do oba-oba, do pula-pula, das orações e tal, às vezes são boas, são emocionantes, mas nem sempre trazem ensinamento para que você se fortifique, nem sempre trazem aquilo que você precisa para se manter de pé, firme. A fé, ela é dessa forma. Então é isso que o escritor aos Hebreus está falando. E agora eu vou pular para Tiago. Tiago, no capítulo 5, veja o que ele diz nos versículos 8 e 9. Tiago, capítulo 5, versículos 8 e 9. É necessário que você leia com calma esse texto importante, certo? Ele diz assim, ó: sede vós também pacientes, fortalecei-vos os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, o que eu tenho que ser? Paciente na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da sede, na hora da dor, na hora dos problemas, na hora que o corpo começa a sentir o peso da idade, enfim, não importa. Temos que estar com paciência, fortalecendo os nossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, não estamos preocupados com o vírus? Estamos. Não estamos preocupados com a calamidade que está assolando o mundo inteiro? Estamos. Não estamos preocupados com o governo que não entra em um acordo, com o pessoal de esquerda e direita brigando a vida inteira e nós, como povo, sendo jogados como bola de ping-pong? Estamos preocupados, mas nós temos uma fé, uma convicção, porque a vinda do Senhor está próxima e isso é muito mais importante do que essas coisas que estão acontecendo por aí. Aí o versículo 9 ele diz assim, ó: não vos queixeis, irmãos, uns aos outros. Não para de reclamar um com o outro, para de murmurar, de se queixar, de falar, tal, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está chegando à sua porta. O juiz está às portas. Olha que coisa linda ele está dizendo, para que nós não fiquemos então falando coisa. Ai, que dor. Ai, será que Deus esqueceu de mim? Ai, será que, puxa vida, todo mundo, eu vejo que as pessoas não têm o problema que eu tenho. Às vezes eu vejo as pessoas que têm a minha idade, mas não sofrem como eu sofro. Todas essas palavras que são dadas, elas são palavras que não edificam a sua fé. Então, nunca combine ou compare a sua vida com a vida de ninguém. Compare a sua vida com a vida da Bíblia, com a vida de Jesus. O olhar teu tem que estar olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Não compare sua vida com ninguém, com nenhum obreiro, com nenhuma obreira, com nenhum crente, com nada. Não. Essa mania que nós temos de imitarmos uns aos outros, e isso não vem de Deus. Deus é um Deus pessoal. Os 8 bilhões de pessoas do planeta Terra, todos, Deus olha eles como pessoa, Deus vê a cada coração, Deus conhece cada alma na sua intimidade, então não tente ser igual a ninguém, seja você diante de Deus e diante dos homens, certo? Então vamos em frente agora, porque precisamos ler outros textos da palavra de Deus que são importantes. Estamos caminhando para textos importantes a cada dia. E precisamos entender que esses textos estão aqui para o aumento da nossa fé, certo? Então
Então agora vamos ler Apocalipse. Olha o que João vai escrever lá em Apocalipse, em alguns versículos. Apocalipse capítulo 3, versículos de 11 até o 13. Ele diz assim, olha o que o Senhor está dizendo através de João, quando ele tem a sua revelação na ilha de Patmos, ele escreve então o Apocalipse, certo? Depois nós vamos ler com calma Apocalipse, nós vamos ver com calma os trechos, as divisões do livro, tudo com calma. Esse estudo tende a caminhar. Nós estamos fazendo uma série bem cautelada, bem pausada, para que você não perca o fio da meada. Vamos devagar, porque todas as perguntas serão satisfeitas. Alguém me perguntou aí sobre a questão do pré-milenismo e tal. Eu vou falar sobre as correntes apocalípticas, as correntes teológicas, eu vou conversar com vocês, vamos mostrar os textos, mas agora eu preciso que você seja atento ao que eu estou dizendo e lendo os textos como eu estou lendo, certo? Para que você possa entender, para que a palavra possa falar ao teu coração. Olha o que ele está dizendo agora, é o João, o apóstolo João, o último a morrer, morreu já com 90 anos, né? E ele escreve o seguinte, versículo 11, venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É aqui que eu queria parar um pouquinho para você prestar atenção. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha, que coisa interessante. A coroa que nós temos, que é propriedade nossa, ela já foi dada a nós? Você já tem a sua coroa aí? Eu não tenho a minha aqui. A coroa está reservada para nós no céu. A coroa está garantida no céu. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Ela está lá aguardando o grande dia do Senhor. Mas eu ainda não me apropriei dela. Eu ainda não a tenho. Eu ainda não a possuí. Eu a possuí pela fé. Eu a tenho pela fé. Essa coroa está me aguardando. Mas o escritor sagrado está dizendo aqui, olha, que eu tenho que guardar. Como é que eu vou guardar uma coisa que está no céu? Como é que eu vou tomar conta de uma coisa que está no céu? Vivendo aqui na terra a vida de um cidadão do céu. Eu tenho que viver como se eu fosse um cidadão do céu, porque eu tenho uma herança no céu. Eu não tenho que me preocupar tanto com esta terra a ponto de esquecer aquilo que eu tenho esperando por mim no céu. É como se eu tivesse uma grande propriedade no céu e eu, por causa das propriedades da terra, estivesse abandonando lá. E algumas coisas estão sendo perdidas. Olha que coisa legal. Então, se Jesus comprou para mim uma coroa e ele está esperando, essa coroa está lá me esperando. Mas o autor sagrado está dizendo assim, olha, venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se eu não guardar a minha situação espiritual aqui nessa terra, eu perco a situação espiritual no céu. Se eu não guardar aqui nessa terra a minha condição de vida com Deus, eu perco a vida espiritual na eternidade. A minha relação entre vida carnal e vida celestial, ela está ligada, ela está em acordo. Não adianta eu viver uma vida carnal achando que eu vou ter um céu espiritual. Não, não, não. Então, se eu quero ter uma vida no céu, o texto sagrado está dizendo que eu tenho que preservar essa vida celestial. E alguém pode roubar. Quem pode roubar? Quem pode tomar? Eu mesmo posso perder. Eu mesmo posso abrir mão por causa das minhas paixões, por causa dos meus desejos, por causa da minha carnalidade, por causa da vida que eu posso levar, uma vida dissoluta, uma vida desinteressada pelas coisas de Deus. Então, a coroa que está comprada, que tem já o destino para mim, ela pode ser simplesmente tirada de mim, por eu não ter condição de guardar esta coroa. É o texto bíblico que está falando, não sou eu que estou inventando. Vou ler de novo, ó. Venho sem demora, guarda o que tem. Então você já tem, Cristo já te deu, ele pagou o preço, pertence a você, não precisa pagar por isso, a não ser manter, guardar, tomar conta. Você não joga para qualquer lugar uma coisa que você acha valiosa. Você não põe teu celular em qualquer lugar e depois fica apavorado querendo saber onde está o celular. Porque o celular você acha que é precioso. As coisas que nós achamos que são preciosas nós guardamos. Assim como temos que guardar a coroa celestial, o nosso lugar no céu, o nosso corpo celestial. Ele precisa ser guardado enquanto estamos aqui na terra. É
uma ação do livre-arbítrio. Vejam que não tem essa coisa de predestinação, não tem. É uma ação sua que determina o que vai acontecer no céu. É o teu comportamento aqui que determina como vai ser lá. Porque se você aqui não guardar, lá você perde. Está bem claro isso aqui, eu não estou inventando, não estou criando caso, eu não estou botando palavra, estou dizendo o que está escrito. Agora veja o versículo 12. A quem vencer, opa, então peraí, estamos numa batalha. A vida é uma batalha. É enfrentar um leão por dia, é enfrentar um gigante por dia, é enfrentar um urso todo dia. Estamos numa batalha. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. E ele diz, 13, versículo 13, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estão percebendo como você é responsável pela sua vida espiritual? Cristo comprou, ninguém pode roubar, o diabo não pode tomar, ninguém tem o poder de tirar de você, mas você precisa lutar para mantê-la. Porque as tentações da carne, os desejos carnais, as concupiscências dos olhos, a cobiça da vida, a cobiça da carne, as coisas que podem te envolver nesse dia a dia, nessa vida aqui na terra, podem te seduzir a tal ponto de você esquecer completamente que você tem um compromisso com a sua vida espiritual no céu. Eu tenho um compromisso com a minha vida espiritual no céu. Então eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu faço aqui na terra. Muito cuidado com a minha boca, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Eu tenho que ter cuidado com o meu comportamento, com a minha postura, com a minha forma de conduzir as coisas, nos meus negócios, no meu trabalho, na minha forma de conviver. Por quê? Porque Deus está me vendo. Eu não estou sozinho, abandonado nesse mundo, não. Deus está me vendo. E tudo que eu estou fazendo está sendo visto, está sendo anotado, está sendo somado ou diminuído na minha vida espiritual. Até aqui tudo bem, queridos? Eu creio que vocês estão entendendo. Dá um joinha aí para mim, diga aí alguma coisa se vocês estão conscientes disso aí. O Bruno está colocando ali, boa explicação, meu pastor, que glória a Deus, isso é mesmo. Então eu tenho que perceber isso. O texto sagrado está dizendo, eu que guardo. A coroa foi dada na cruz, predestinada para mim. Olha como predestinação é uma doutrina bíblica, mas eu posso perder? Posso, por causa do livre-arbítrio que eu tenho. Eu posso simplesmente ignorar minha vida espiritual e viver uma vida carnal, dissoluta, completamente voltada para as paixões. Eu vou perder tudo que Cristo comprou na cruz por mim. Amém? Podemos ir em frente? Então, eu quero que você entenda isso aí com muito carinho. Como eu estou falando, a escatologia bíblica ela não pode ser tratada de forma corrida, de forma apavorada, como se fosse um jornal que a gente embrulha e depois joga fora. Não. A escatologia bíblica, ela é bíblica, então ela precisa depender da Bíblia. Se ela não é dependente da Bíblia, ela pode ser a escatologia do comentarista falando de tal. A escatologia lá do compositor tal, que faz um hino não sei da onde. Mas a escatologia bíblica é aquela que depende especificamente do que está escrito, certo? Então eu queria conversar com vocês sobre esse fato da vinda de Jesus. É importante para que eu possa entender o arrebatamento, eu tenho que entender que Jesus tem um compromisso tríplice. Jesus tem um comportamento específico para com a igreja. Em segundo lugar, também tem um comportamento para com Israel, porque ele será o Messias, ele será o rei dos judeus, ele será aclamado por todos como o Senhor dos senhores. Sim, vai se cumprir, a gente vai ver isso. Ele também tem um compromisso com todos os povos da terra, em testemunho, para que todos possam ver que dá para ter, sim, um reino de paz nessa terra, sem confusão. Hoje mesmo alguém brigou comigo porque eu falei mal do comunismo, ele gosta do comunismo, ele é contra o capitalismo, essas bobeiras de ismo. O que eu gosto é de jesuísmo. Eu gosto de cristianismo, eu gosto de bibliísmo. Eu não defendo fulano de tal, é o Beltrano. Alguém diz assim, mas o senhor defende o presidente? Não, eu não defendo o presidente. Eu defendo o que ele defende.
eu defendo o país, eu defendo a família, eu defendo a moral, eu defendo os bons costumes, eu defendo a integridade, eu defendo o caráter, essas coisas que a gente infelizmente não vê na maioria dos políticos por aí. Mas eu prometi para mim mesmo que eu não falaria mais de política. Vamos então aqui. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está mencionada na Bíblia Sagrada mais de 300 vezes. Mais de 300 vezes. Quem quiser depois eu posso mandar a relação de todos esses textos. Eu sei que vai dar meio trabalho aí para você pegar, não sei como você pegaria, não sei se eu posso publicar isso também, pegar isso aí, mas são mais de 300 versículos da Bíblia Sagrada toda que fala da vinda do Senhor Jesus, como Messias ou como aquele que vai arrebatar a igreja. Então ele fala para a igreja, ele fala para Israel e ele fala para o resto do mundo, certo? Mais de 300 vezes. Agora perceba, só o apóstolo Paulo, ele vai falar para a igreja. Agora o apóstolo Paulo vai visar somente a igreja. Embora ele em alguns textos também fale para Israel, porque ele era judeu e gostava de pregar para os judeus, e ele também fale para as outras nações. Mas muitos textos, a maioria dos textos que Paulo fala da vinda de Jesus, ele se refere à igreja. Então, só o apóstolo Paulo vai falar mais de 50 vezes a respeito da volta de Jesus para a igreja, para os seus, certo? Então, sem dúvida nenhuma, a doutrina mais importante da Bíblia Sagrada não é o shofar, que é tocado em muita igreja, não é o talit, que bota lá no... Não é o kippah, não é a arca da aliança que alguém pega e sai, cai pelo chão, tá? Não é a bacia, não é o altar do sacrifício, não são essas coisas da antiga religião judaica que está ressuscitando hoje em muitas igrejas completamente desfiguradas do cristianismo verdadeiro. Não, nada disso. A informação mais importante, a informação central, a mensagem mais importante da Bíblia é a volta do Senhor Jesus Cristo. Ela está como doutrina base, ela é a doutrina mais importante, porque se Jesus não voltar, do que vale ser? Se Jesus não voltar para nos resgatar, se não houver um juízo final, se não houver uma volta de Jesus, se não houver uma prestação de contas, do que vale viver? Vamos fazer como aqueles homens faziam, e o apóstolo diz, vivamos, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos, né? Viver como os saduceus, que não acreditam na alma, que não acreditam na eternidade, que não acreditam no céu, que não acreditam no inferno, não acreditam em nada. Não, nós somos da luz, nós somos da fé. Então cuidado, tem muita gente hoje indo para a igreja para crer na fé, para crer no milagre, para crer na cura, para crer na bênção, para crer na prosperidade, mas não querem crer no Deus da cura. Eles querem a cura de Deus, mas não o Deus da cura. Eles querem a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. Entenderam? Então, é importante que você entenda, não é um trocadilho bobo que eu estou fazendo, mas é uma coisa para você entender perfeitamente o que é bíblico, o que está estabelecido pela doutrina bíblica, porque nós temos que entender isso aqui. Agora, vamos em frente. Esta vinda de Jesus, como eu falei, ela tem tríplice função. Como eu disse, ela é para a igreja, para o arrebatamento, ela é para Israel, para o seu preparo em receber o Messias, e depois para o reino que vai haver de 1000 anos, e essa Israel também precisa estar preparada para entrar pela grande tribulação, porque onde serão provados, onde serão atormentados. Esses são os santos citados por Daniel, lá no capítulo 9. Esses são os santos citados por Apocalipse capítulo 13. E as pessoas confundem a palavra santo, acham que santo é só a igreja. Não, Israel é chamada de santa, os anjos são chamados de santos, enfim, a expressão santos é usada para muitas coisas, não só para a igreja. Então, quando Deus fala com Daniel, a gente vai ler esse texto, quando a gente estiver falando sobre as correntes apocalípticas, as correntes teológicas, né, pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo, vamos falar sobre o tribulacionismo e tal, todas elas nós vamos entender. Então, essas três são as relações importantes que você tem que gravar agora, certo? Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo para a igreja, ela é o arrebatamento, é o rapto,
ela é um furto, ela é como ladrão, ela é levar o povo, certo? Eu falei isso ontem, estou falando de novo, para que você preste atenção, para que você não perca essa ideia. Então entenda, olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Versículo 16 e versículo 17, capítulo 4, está lá no texto que eu coloquei publicado. Ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Esse é um problema também que a gente vai discutir depois, que trombeta é essa? Porque existe uma trombeta que é o shofar, é o chifre de carneiro, tocado para reunir o povo para o culto, e existe uma outra trombeta, que é o berrante, que era tocado pelos comandantes das batalhas, os capitães das batalhas, que era para chamar o povo para a guerra. A trombeta de Apocalipse não é a trombeta que Paulo escreve nem aos Tessalonicenses, nem aos Coríntios. A trombeta que o apóstolo Paulo cita é a trombeta do shofar, que chama para o culto, que é tocada pelo sacerdote. E a trombeta que é tocada lá no Apocalipse é a trombeta para a batalha, para os grandes acontecimentos, para os ais de Deus. Mas isso eu vou explicar quando a gente estiver lendo Apocalipse. Você vai ficar comigo até lá, eu tenho certeza, porque essa live vai continuar todos os dias, em nome de Jesus. E se as coisas normalizarem, vamos fazer essa live, nem que seja 2 vezes por semana, para você continuar estudando a escatologia. Então veja, ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Presta atenção. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, olha o que ele diz: seremos arrebatados. Arrebatados, furtados, raptados, juntamente com ele nas nuvens. Presta atenção, o rapto é a igreja subindo com o Espírito Santo para um encontro nas nuvens. Por isso que ele diz: seremos com ele arrebatado para as nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com ele. Quando ele descer, a gente desce. Quando ele sentar para reinar, a gente reina. Quando ele governar, a gente governa. Quando ele se levantar, nós nos levantamos. Quando ele fizer o que for, nós estaremos do lado dele. As nossas coroas depositadas aos pés dele, assentados como os 24 anciãos, no trono que ele vai preparar para nós. Nós somos os 24 anciãos, representados pelas 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, 12 mais 12, 24. Também vamos ler isso em Apocalipse. Agora repare o versículo que o mesmo Paulo escreve aos Tessalonicenses, que é o versículo 13. Olha só. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais, que não têm esperança. Então não fique triste porque seu irmão já morreu e não viu o arrebatamento. Não fique triste porque a vovó já morreu e não viu o arrebatamento. Não fique triste porque aqueles que passaram não viram o arrebatamento, porque todos eles se levantarão dos seus túmulos e todos eles serão apresentados em corpos transformados. Não vai ser aquele corpo cadavérico, distorcido, que alguns acham que o cemitério vai abrir aquele trambolho feio, esquisito. Não. Já é quando surge, já surge num corpo glorificado, ressuscitado, transformado na glória do Senhor. Então, eles sairão primeiro de onde estão, né? Nós chamamos de seio de Abraão, o paraíso, como Paulo também fala. Aí eles saem de onde estavam e nós somos levados e juntos vamos encontrar com Jesus nos ares. Note que a terra fica, a terra continua, os judeus também continuam, os crentes fracos, aqueles crentes aquela gente que diz que é crente mas não é, aquelas que fazem mas não fazem, aquelas que fingem que são mas não são, sabe como é que é? Aqueles que vão pegar só para receber alguma coisa, só porque querem bênção, milagre, não sei o quê, esses ficam. Mas aquele que tem consciência da sua coroa, que guarda a convicção do seu chamado, que tem compromisso com a sua fé, esse sobe com Cristo. Está bem claro isso aqui para você? Está bem claro? Você pode dizer para mim se está claro? Acena aí de alguma forma. Eu quero ver se você está compreendendo. Diga aí, eu quero ver nos sinais. Se todo mundo aí pode me dizer além. Estou vendo que o Diago está dizendo amém, o Marco Leal está dizendo amém, a Dileia está dizendo, a Inês está dizendo, tanta gente dizendo amém. Então, graças a Deus, até aqui todos estão me acompanhando, certo? Então, o arrebatamento da igreja, ela
leva a igreja, ele leva a igreja e a terra continua. Um será tomado, outro será deixado. Lembra que a gente leu, né? Então, esse é o arrebatamento da igreja. Agora, presta atenção, porque você não pode esquecer esses textos, eles são de suma importância. Nesse momento, os mortos já são ressuscitados, transformados num novo corpo. E nós, os que estivermos vivos, nesse momento, o nosso corpo também será transformado. E agora Paulo vai escrever aos Coríntios falando sobre isso. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Os versículos de 51 a 54. Presta atenção. Se você não quer ler, não precisa ler. É só prestar atenção no que eu estou falando e entender, tá bom? Ele diz assim, olha. Eis que eu vos digo um mistério. Não é para todo mundo, não. É só para quem crê. Não é para qualquer um que pensa nas coisas. É para aquele que crê, aquele que está antenado na fé. Hein? Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos nós dormiremos, ou seja, nem todos nós morreremos, nem todos nós seremos levados para uma sepultura comum, humana, né? Ele se nega a falar da palavra morte por causa da interpretação errônea que alguns dariam a esse contexto, porque ele mesmo vai falar que para nós a morte é vida, para nós a morte é ganho. Então ele não fala que nem todos nós morreremos, porque estaria contradizendo o que ele diz que nós não morremos no sentido espiritual. Mas a morte é carnal, apenas uma morte humana, da carne, não do espírito, e não da alma em si, certo? Então ele diz, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Olha a trombeta aí de novo, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Já vem incorruptível, não levanta naquele corpo doloroso, fedorento, horroroso, para depois se transformar. Não, já levanta incorruptível e nós seremos transformados. Lógico, porque esse corpo aqui não tem como estar na glória, esse corpo aqui não tem como entrar no céu. E ele diz, porque é necessário que este corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Este corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revestir da imortalidade, somente aí, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. A nossa vitória vem depois da morte desse corpo ou no arrebatamento. Vocês estão entendendo? A vitória nossa agora é pela fé. Você crê, você caminha. Olha, você está num caminho. Você não pode desviar nem para lá, nem para cá. É uma rampa, você não pode cair no ribanceira, do outro lado da ribanceira, você também não pode ir nem direita nem esquerda, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, com o olhar fixo nele, você caminha para o alvo. Jesus é o caminho, você está nele, caminhando. Caminho é o método, é a forma, é o jeito de se chegar à sua meta estabelecida, aquilo que você quer, que é o céu. É por Jesus que nós caminhamos até o céu, e a coroa só será dada naquele momento. Aquele momento. Então, enquanto estamos caminhando, temos que olhar para não cair, temos que vigiar para não cair, temos que torcer para não cair. E se alguém cai, se alguém comete uma falha, se alguém comete um pecado, levanta correndo, porque ainda estamos na graça, ainda temos condição de pedir perdão, ainda temos a capacidade dada por Deus, porque Ele ainda está perdoando, ainda estamos vivendo o dia do perdão, ainda estamos nesse dia chamado hoje, que é o dia da salvação. Coisa gloriosa, é esse grande dia que o Senhor está nos dando, o dia do perdão, o dia do arrependimento, o dia do renovo, o dia de refazermos nossa vida, o dia de reconquistarmos nossa postura, o dia de recuperar o que foi perdido. Se a coroa estava sendo perdida, tome ela de volta. Se o diabo estava levando a tua fé, pega dele de novo. Vai lá no terreno do inimigo, pega tudo que ele roubou de você e traga de volta, em nome de Jesus. Amém, querido? Então, fique com esta palavra. E agora nós, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que está nos ouvindo e que está com a sua fé abalada, está se sentindo fraco, está se sentindo desesperançado, está se sentindo abatido com tudo isso que está acontecendo, está temeroso, está sendo vencido pelo medo, está sendo vencido pelas notícias aterrorizantes, está sendo atacado de todos os lados, está sentindo dor, está sentindo o cansaço da vida. Ó, meu amigo,
neste momento, meu irmão, meu querido ouvinte, entre na presença de Deus, porque nós vamos orar agora. Nós vamos agora dar as nossas mãos e vamos orar e vamos pedir ao Senhor, ao dono de todas as coisas, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Exércitos, que mantenha as nossas mãos firmes, ainda que nós fraquejemos por algum momento e tentemos, quem sabe, descansar as mãos e largar a mão do Mestre, mas que Ele não largue a nossa, que Ele não desista de nós, que Ele nos segure bem forte, que Ele nos pegue no colo e nos abrace com força, para não deixar que nós jamais nos esqueçamos do seu sacrifício naquela cruz por todos nós. Fecha os teus olhos agora, em nome de Jesus. Pai amado, estamos na tua presença. Queremos pedir a tua bênção sobre todos que estão nos ouvindo. Que a tua misericórdia seja sobre nós. Que o teu amor seja grande agora, Senhor. Que acalme os corações. Acalme, Senhor, esses políticos que estão brigando o tempo todo. Acalme as pessoas que entram na internet já com vontade de brigar, de defender político de um lado e do outro. Ó Senhor, todos estão se unindo ao mal, enquanto que não estão entendendo que nós precisamos nos unir a Ti, ao Teu Filho Jesus, que é o nosso perdão, é a única solução para os nossos problemas, a única solução para este mundo, Senhor. Estamos nos esquecendo da oração, estamos nos esquecendo da união em Ti, Senhor. E neste momento nós carecemos da Tua ajuda, do Teu perdão. Ó Senhor, estamos submissos a Ti, estamos aqui agora com nossa alma derramada, com nosso coração aberto, quebrantado, na Tua presença, Senhor. Não nos despreze, Senhor, mas atenta para a fraqueza do nosso coração, atenta, Senhor, para a fraqueza que nós temos em tantas coisas, às vezes nós errarmos, mas nos perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa os momentos, Senhor, em que fraquejamos na fé, para que a gente não perca a coroa que Tu já comprastes no preço de sangue naquela cruz. Ó Senhor, não permita que as coisas deste mundo nos desviem da Tua presença gloriosa, Senhor. Segura na mão de cada um, segura na mão do Teu filho que está orando agora, segura na mão daquele que está doente. Ó Senhor, a Tua serva que está com problemas do barbeiro que a mordeu, o Teu servo que está com leucemia, o Teu servo que está com problema no coração, precisando fazer a cirurgia, os Teus servos, Senhor, que estão agora doentes, Senhor, acamados, com problemas na mente, com problemas, enfim, em várias partes do corpo. Toca cada um deles, Senhor. Toca cada um deles, ainda que a minha mente fraca e esquecida esteja se esquecendo de alguém, mas Tu não esqueces, Senhor. Tu não esqueces daqueles Teus filhos que clamam pela Tua paz, que clamam, Senhor, pela Tua misericórdia. Toca agora na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão aqui com as mãos dadas, em espírito e em verdade, orando e clamando, Senhor. Abençoa os Teus filhos. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. Amém.